De volta com o segundo bloco do Câmera Esportiva, nesta terça-feira. Quero já aqui abraçar os nossos amigos que acompanham o programa aqui nas nossas redes sociais, lá no YouTube, aqui do Câmera Esportiva. Aliás, você pode e deve se inscrever lá no nosso canal, programa Câmera Esportiva. Quero abraçar a Jaqueline, que assiste o programa. Obrigado pelo carinho, pelo elogio, Jaque. Maramunhato, minha querida amiga Maramunhato, aliás, parabéns pela vitória aí, dupla vitória do handebol masculino. E o nosso querido amigo Gilson Del Santo e Senderoc, que acompanha o Câmera Esportiva, tá certo? Sempre lembrando a todos que o programa, a reprise do programa fica na íntegra no nosso canal no YouTube e também é reprisado nos horários alternativos da TV Guarulhos. E os pequenos trechos das entrevistas você encontra lá no @câmera.esportiva. Eu sempre digo que o nosso Sala de Visitas, além de ser um espaço rico, onde trocamos experiências, trazemos convidados que apresentam seus trabalhos, Sala de Visitas também recebe amigos. E hoje, mais uma vez, eu tenho o carinho de receber esse amigo que, esse sim, acompanhou minha história aqui desde o começo. Eu chegando aqui na Rádio Vic, ele ainda fazendo colegial na escola, junto dele, outros dois queridos amigos, Ronaldo Barreto e David Xavier, que provavelmente deve estar com a Manu no colo assistindo o Câmera Esportiva, que foram pessoas que me ajudaram muito. Eu devo muito a eles, ao Geraldo Neri também, aliás, meu beijo ao Geraldo Neri. E esse convidado me ajudou muito aqui em Guarulhos, chegou na Rádio Vic por volta de 2010, se eu não me engano. Falo dele, Lucas Canosa, tudo bem? Boa tarde, Juliano, boa tarde os amigos aí do Câmera Esportiva. Você até me antecipou, porque eu sempre agradeci, mas acho que é legal fazer publicamente. A primeira oportunidade que eu sou jornalista, então a primeira oportunidade na área, sem nem me conhecer, foi o Juliano que deu, lá na antiga Rádio Vic. A gente tinha um programa meio-dia, A Hora do Esporte, a Hora do Esporte, com o Geraldo Neri. Depois eu trouxe o Ronaldo e o Juliano acrescentou o David, então muito obrigado, né? E feliz aí por 15 anos depois você continuar batalhando pelo esporte da cidade. Agora pode me pagar o almoço que eu já te elogiei publicamente. Aliás, você que tá me devendo almoço. Desde a época lá da Copa do Mundo, quando vocês tiraram a antena do vizinho para transmitir o jogo, lembra? Essas histórias, se a gente for começar aqui... Vai até amanhã. Nossa. A gente foge do Arpias para falar. Mas claro que vai ter uns lembretes, né? Aqui no programa, sem dúvida nenhuma. Mas como eu disse na abertura do programa, o Lucas chegou lá na Rádio Vic. Você estava aqui no terceiro colegial na época? Eu tinha acabado de terminar a escola, acho que foi no final de 2009. Isso. Eu conheci no Flamengo. No Flamengo. Você foi na cabine lá falar comigo. Isso, fui lá pedir uma oportunidade com a cara e a coragem. E o Juliano falou, vai lá amanhã. E ele foi? Eu fui, peguei o ônibus, fui até o centro. Da Ponte Grande pro centro? Da Ponte Grande. E depois ficamos mais de um ano ali, até ir para a Rádio Cumbica. Aí eu fui para a Rádio Cumbica. Nesse um ano você havia acabado o colégio e aí você já emendou o jornalismo, não foi? Você fez um programa eu trabalhava e eu fazia o programa na hora do almoço. Trabalhava, é verdade. E depois eu fiz... Na gráfica, não era? Eu era chaveiro. Eu era chaveiro. Quem era na gráfica? Era o Ronaldo, né? O Ronaldo trabalhava numa Xerox e a gente... E assim, era militância o negócio, né? A gente fazia... O Juliano acabando de chegar na cidade, contando moeda ali para pagar um horário, vindo lá da Zona Norte, ainda não sabia o que ia acontecer, né? Na cidade, e a gente chegou naquele contexto ali... e deu certo, né? Acho que deu certo. Não, tudo bem. 15 anos depois eu acho que deu, né? Mas e aí você, nessa época, você entra no jornalismo, né? Eu fiz eu me inscrevi pro Enem no último dia. Não pagava esse boleto online, né? Então eu fui até o Bom Clima, lá no Fácil, para conseguir, depois do serviço, pagar. No último dia, fiz a prova e ganhei uma bolsa. Então eu fiz a faculdade de jornalismo, trabalhei muitos anos no Itaú, trabalhei na Prefeitura de Guarulhos, trabalhei no Guarulhos Web aqui, trabalhei no Guarulhense como assessor. Tudo isso trabalhando e estudando? Trabalhando e estudando. Legal. E trabalhei numa ONG chamada Gerando Falcões também, que eu saí ano passado para me dedicar ao projeto do futsal, né?
Sim, e enriquecedor, né, esse caminho, né? Você construiu, principalmente, você também trabalhou no Guarulhense, Isso, né? Na assessoria de imprensa, você fez Isso. ali. E o quanto que isso te ajudou, Lucas, essa vivência? Muito. Não só no rádio e posterior ao rádio. Muito, porque eu trabalhei com rádio, trabalhei com jornal, com site, uma empresa grande como Itaú, terceiro setor, que é a ONG, poder público. Então você conhece todas as esferas, né? Você sabe como cada setor funciona, cada um tem suas manias, suas nuances, e aí você, hoje, por exemplo, eu trabalho com o meu projeto, mas também sabendo que se eu precisar amanhã ou depois voltar, eu tenho passagem por todos esses locais Portas abertas, e né? não tem problema nenhum. Exatamente isso. Bom, para vocês verem que o Arpias não veio da noite para o dia, né? Houve uma construção, desde a da época lá da Rádio Vic, depois passando por outras oportunidades de trabalho, se formou e tudo isso adquirindo conhecimento ao longo dos anos até chegar no Arpias, que hoje é um braço muito importante, trabalha com várias modalidades, futsal, futebol de campo, vem aí o karatê, né? Conta um pouco dessa história, para quem não conhece esse trabalho, como funciona, enfim. A gente já tem a escolinha de futsal há algum tempo, né? Que é a Escola Guarulhense de Futsal. E aí, neste ano, nós criamos o Arpias. Por que Arpias? Por que Arpias? Arpias foi um nome que foi escolhido porque é uma ave, é a maior ave do mundo. E a gente foi ver as características, né? Apesar de impor medo, qualquer presa, ela não fica igual, por exemplo, o leão, que é um animal meio preguiçosão, tal, quem vai caçar é a leoa. Ela todo dia ali ela sai para caçar, vai atrás do seu para alimentar os seus filhotes. Então a gente pensou nesse contexto de gerar, de criar mais arpias dentro do esporte. Então o nome tem esse contexto, né? A gente já está com o estatuto bem avançado. Fica onde, Lucas, a sede? Nós temos uma sede de futsal e campo lá na Ponte Grande, onde vai acontecer o karatê também com o professor Cristiano, professor Próximo do Barreto. ginásio ali? Fica muito próximo, fica no AD Ponte Grande, que conhecido lá na região como Neblina, né? E temos outra unidade no Gopoúva, essa só para futsal, dentro do Colégio Farias. Até agradecer, licença o espaço, de agradecer o colégio pela parceria e também o AD Ponte Grande lá do pessoal. O projeto é esse, a gente tem, é uma escolinha, não foge muito do que tem hoje no mercado. Eu não sou melhor do que ninguém, nem pior também, só que a gente tenta trabalhar de uma forma organizada. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de planejamento de treino que a gente comprou, o professor monta o treino antes de ir para o trabalho. A gente tem um sistema de controle online de todos os atletas. Hoje nós trabalhamos com 190. No total? 190, de 4 Você já está contando a 16 anos. O karatê ainda não? Não, o karatê a gente inicia em julho. Tem ideia de quantas vagas abriram? Possivelmente 30, 35 vagas serão aos sábados de manhã lá na Ponte Grande. Tá. Então a gente planeja, tem um sistema que tem o controle dos alunos. Se eles faltam, a gente chama, manda mensagem para saber o que está acontecendo. Então a gente trabalha o esporte de uma forma séria, né? Estamos com a ideia de criar o projeto social também. Eu estou procurando uma quadra e parceiros, que aí também vai envolver o nicho da educação, que eu acho muito importante dentro do esporte e até deficitário, né? A gente incentivar esses meninos ao estudo. Eu estava mandando aqui, não sei se já posso entrar nesse assunto, Juliano. Tem um estudo eu escrevi um projeto chamado Estuda Atleta, tá? Que vai ser o nosso projeto social do Arpias. Tem um estudo da Ernst Young, baseado nos próprios dados da Confederação Brasileira de Futebol, há 360 mil atletas hoje registrados no futebol brasileiro. Isso em todas as divisões? Todas as divisões, tá? E isso inclui também os estaduais, né? Sim. 55% deles... 25% deles sobrevivem do salário. O resto não... 25% a gente está falando, então, de jogadores que atuam em primeira divisão,
no máximo segunda. Isso. Então, praticamente, a categoria não se paga. Sim. 55% vive com até um salário mínimo. E só 12% ganha acima de R$5.000. São dados impressionantes. Vai muito ao encontro desses dados que você está falando, que a gente encontra na Bezinha aqui. Para quem vai assistir um jogo de Bezinha, não está muito longe. A gente vê a situação real do futebol. A gente acompanhou muito isso, Juliano. Coisas que a gente passou e a gente sabe qual que é a realidade do futebol brasileiro. Isso a gente já está falando de quem já chegou lá. Tem um outro dado da Revista Científica Brasileira. Eu não quero parecer muito matemático aqui. Não, mas são dados importantes. Acho que é legal falar disso, né? 64% dos homens, nascidos homens, querem ser jogadores de futebol. E 34% hoje das mulheres. É um dado muito relevante, né? 1,5% chega lá. 1,5% chega lá. Então, desse 1,5% que chega lá, a maioria ainda vai passar esses perrengues, né? Então, olha a importância do estudo. Tudo bem, não tem problema nenhum eu querer ter o futebol como a minha profissão, ou como o meu plano A. Mas mesmo que eu consiga, mesmo que eu faça parte desse 1,5%, eu preciso estudar, eu preciso de uma profissão, eu preciso ter em mente que mesmo que eu esteja ganhando bem, minha carreira vai acabar aos 35, aos 40. Curta, né? Às vezes antes, uma lesão pode tirar eu tive um professor, o professor Nelsinho, ele foi campeão brasileiro pelo Juventus, a Taça de Prata em 83. Uhum. Ele dá até o passe para o Nelsinho Batista, que sofre o pênalti. Ele estava no Remo, do Pará, praticamente fechado com o Corinthians, sofreu um acidente, perdeu um olho, um acidente de carro. Ele já fazia parte desse 1,5%. Mas ele era formado em educação física. Então hoje ele é um professor super feliz. Ele não é um cara frustrado. E são dados importantes que você traz, porque é o seguinte, quando uma criança chega num projeto social, a criança chega com essa visão que você está falando. Eu vou ser um jogador de futebol. Eu vou começar aqui, daqui eu vou para o Corinthians, daqui eu vou para o Palmeiras. E a família chega com isso, porque o pai, a mãe, vê nessa criança um potencial. Tem esse menino até, recentemente, uma história que eu acho um absurdo. Esse menino do Corinthians agora, me fugiu o nome dele agora. O do futsal, 10 anos, né? 10 anos. Ele joga aqui em Guarulhos, às vezes. Então, e o menino com plano de carreira para um menino de 10 anos. Então. Estão se tratando como um pedaço de carne. Então, é importante esse estudo que você traz, principalmente para o pai e para a mãe, que olham no filho a possibilidade de ser um atleta, fala, amigão, calma, olha, o projeto é inserir seu filho no esporte. O que ele vai ser no futuro vai depender da cabeça dele, se ele vai querer, vai depender se ele vai ter habilidade para isso, né? E a gente fala muito a importância do esporte. O esporte, quando você pratica o esporte, e você coloca uma criança numa quadra, seja de vôlei, seja de handebol, seja de futebol de campo ou futsal, não significa que aquela criança vai ser uma atleta, mas que ela vai ter vivência no esporte. Porque o esporte não é só alto rendimento. Falando português, claro, o esporte não é só ganhar dinheiro. O esporte, ele te ensina a respeitar o adversário, ele te ensina o condicionamento físico, né? Ele te ensina a respeitar as regras do jogo, né? Tem uma frase do Sócrates, né? Que o esporte é o investimento mais barato de dar educação ao povo. Entendeu? Então, mas eu também entendo aquele pai que olha no filho um futuro Neymar, um futuro Pelé, um futuro Hendrick. Você pega quantos Hendricks surgiram, embora o Palmeiras tenha valorizado a base, vendeu aí 2 jogadores, o Estevão agora saiu também. Sim. Por uma bagatela no bom sentido, né? Saiu por um caminhão de dinheiro. Né? Bastante bagatela, né? Várias bagatelas, né? Mas o Hendrick também, mas é aquele tal negócio. Será que daqui quanto tempo vai surgir outros, né? A gente não pode tornar a exceção a regra. Sim. Né? Então, por exemplo, a palavra que define o que você falou aí, Juliana, é a frustração. Então, a gente não pode gerar mais pessoas frustradas. Se esse cara virar um jogador, ótimo. Se não, o esporte serviu para a vida dele. Para a saúde, para a disciplina, para a educação. E para daqui 20 anos, que ele traga o filho dele muito feliz. Não seja aquele cara gritando louco na arquibancada, cobrando o filho excessivamente. Né? Rola muito isso ainda, Lucas? Rola, mas assim... Mas diminuiu, né?
a gente viu caso até de juiz apanhando aí no... Não, mas eu tô falando dessa, não querendo expor, assim, mas dessa vivência que você tem dos jogos que você vai... Não precisa nem falar do Arpisa, eu tô falando no geral, que você ainda tem... Eu ainda vejo, pai técnico, eu ainda vejo bastante. Pai treinador são praticamente todos, né? Isso eu não ligo tanto, desde que haja um limite, né? Porque todo mundo é um pouco treinador de futebol. Ontem teve jogo da seleção, todo mundo deu um palpite. Não, mas eu digo, aquela gritaria na lado Ainda da rola, quadra, ainda rola. Os meus eu costumo educar bastante, passar um treino, ou passar um recado antes das competições. Agora a gente vai colocar uma faixa lá nas unidades sobre um bom comportamento. Porque aquilo, ô Juliano, entrando nesse fator daí, se o atleta não virar um jogador, beleza, ele vai ser um cara ali que vai jogar no final de semana, super feliz, vai acompanhar o filho relaxado. Se não, vira uma bola de neve. É um levando o filho levando o neto, ou então ele não vai levar o seu neto. Sabe por quê? Porque você pressionou tanto o seu filho que ele não vai querer o seu neto naquele ambiente. Sim, né? claro. Então, vira-se uma bola de neve, né? O ambiente precisa ser saudável, ele precisa se divertir, ele tem que ser cobrado sim. Você está pagando uma mensalidade, você está investindo tempo, dinheiro, ele tem que ser cobrado, mas o papel dos professores tá ali para isso. Às vezes a gente passa um pano para algum erro, né? Porque o atleta muitas vezes entendeu o treino, mas ele não está conseguindo executar naquele momento, né? Enfim, é uma série de situações que a gente não pode... Eu conheci, acho que uns 5 titulares do Zé Elias aqui em Guarulhos. É o discurso frustrado. Eu era titular do Zé Elias, era titular do Rodrigo Fabre na Portuguesa, mas eu tive que trabalhar, meu pai não investiu. Esse não é o tipo de... Pode até ser verdade, mas não é o tipo de... Você já escuta o papo, né? Eu joguei muito isso, eu sei do que você está falando. Vai lá acompanhar seu filho, se diverte. Daqui a pouco seu filho está com 18, 19 anos e você não curtiu um momento que é muito legal. De pai e filho. O Gilson que está aí comentando mesmo, o Gilson é um cara do vôlei. Sim. Mas o Gilson, o filho dele gosta de futebol. Ele fez aulas lá comigo, pergunta para ele, que coisa legal que é. É mágico você acompanhar seu filho crescendo, comemorar com você um gol. Eu acho que é esse o ponto. Isso que você está falando, o próprio Sandro Barbalho, o levantador do vôlei Guarulhos, os filhos dele jogam no Impro. Não foram pro vôlei, foram pro futsal. E eu falei, até brinquei, e aí, Sandrinho, perdeu pro futsal, né? Ele brincou, falou, não, mas o importante é a prática do esporte, a vivência. Ô Lucas, você falou dos professores, como é que é a escolha desses professores? Vocês têm algum convênio, de repente, com alguma universidade aqui no curso de Educação Física? Como é que eles chegam lá? Não, na verdade, a gente, sempre que precisa do professor, abre um processo seletivo mesmo. A maioria acaba sendo por indicação. Eu não tenho um convênio, mas eu também não sou contra. Eu acho que é muito válido, até porque é uma contrapartida, né? Eu posso ofertar um estágio e, de repente, uma universidade entrar com um percentual de desconto para um aluno nosso, que eu acho que é muito... A gente já tem alguma coisa semelhante já no colégio que é parceiro, né? Sim. Mas hoje os professores acabam chegando por processo seletivo. Assim chegou o Lucas... o Thiago, o Vitão, o Cauã, o Rafael, o Paulinho, que ajuda lá bastante a gente. Os professores que estão comigo hoje são esses, né? Acaba ajudando bastante, viu? Mas eu não descarto um convênio com a universidade, porque eu acho muito interessante. Bom, o pessoal está mandando recados para nós aqui no YouTube, né? São muitos recados, então vou citar os nomes aqui, mas depois eu vou pedir para o Lucas agradecer, né? Nós temos aqui o Jorge Miguel Martins, a Gabriele Rodrigues, Paulo Oliveira, Fabiola Andrade, o Caio, o Bugarelli, quem mais aqui? Novidades Futsal, enfim, tem uma galera legal. O Murilão, amigão meu, Murilo Melo, acompanhando aqui o câmera, o Pedro, enfim, muita gente acompanhando o Câmera Esportiva, obrigado, são muitos recados aqui, né? Então, para não ler um e não ler o outro, então a gente manda um abraço aí para vocês e depois o Lucas aí, se puder agradecer, ficarei feliz. Lucas nos trouxe presente, meu caro Tassinho, mostra aqui pro nosso telespectador, qual o senhor vai escolher? Aliás, tem uma telespectadora que te mandou um abraço, viu? Tia Lúcia. Depois o Lucas vai contar a relação dele com a tia Lúcia. Você quer colocar onde, Tassinho? Aqui?
Essa aqui é a Pode linha, ser, então, vai. essa aqui é a linha casual, né, que a gente está lançando do Arpias. A gente está lançando lá a loja do Arpias, vai montar site, tudo. Tá pegando aí, Tassi? Aliás, eu acho que uma das últimas entrevistas que do Oswaldo Tassi foi comigo quando eu falei dos 70 anos da televisão. E eu falei da televisão em Guarulhos, entrevistei o Tassi e o Ulisses, né? Boa. No Guarulhos Web, 2020, eu acho, ou 2021, alguma coisa assim. Essa aqui é a linha casual, essa aqui a gente vai colocar para sorteio. Tem um kitzinho aqui do Arpias, eu trouxe um para cada um aí do pessoal. Obrigado. Inclusive o seu, Juliano, que é... Essa, nossa, Você deu uma engordada, né, Juliano? Tá usando G, né? Eu falei que era G, cidadão. Então. Duvidou? Essa aqui é de jogo. A gente tem uma dessa e tem uma branca, mas quem quiser adquirir também, essa cor aqui é bonita, né? É a cor do... É um grená, né? Grená, né? É meio do Juventus mesmo. Aqui está o Estudo Atleta, que é o nosso projeto. Boa. Né? Então... Quem tá com você lá, Lucas, de parceiros? Hoje, de parceiros? É. A gente tem o AD Ponte Grande, né? E o Colégio Farias, que são parceiros de espaço. E nenhum mais. A gente está até à procura de parceiros. Então, por favor, para montar... que o Tassinho está operando a sua câmera e abre o seu coração. Não, a gente está procurando projeto. Qual que é a ideia do projeto social? A gente fazer uma vez por semana uma oficina de futsal, feminino, masculino, mas não só o futsal. Como eu disse, a gente está juntando, porque tem um clube do livro que a gente está montando lá com a Gabi, certo. E o Guilherme, que a ideia é juntar livros e os pais participarem de leituras mensais de um livro, né? E essas crianças também, o ano que vem eu vou implantar na escolinha, mas no projeto social já vai nascer com o Estudo Atleta implantado, que é baseado nisso que a gente falou, da questão do estudo, da importância do estudo. Esses atletas do projeto social vão ler um livro por mês e apresentar uma redação, um desenho, a interpretação dele do livro, né? E, além disso, as oficinas de futsal. Uma vez por semana, por enquanto, né? A gente está procurando... Inclusive, a gente tem até algumas imagens aí, né, Raí e Tassinho? A gente pode até, enquanto o Lucas fala aí do futsal, tá aí as imagens, né? Isso aí, a gente foi campeão da Copa ACC, agora... Sub-9, né? No domingo, a gente foi campeão Sub-9, Sub-10... Sub-12 e Sub-14. E o Sub-11 ficou com o vice-campeonato. Que Copa é essa, Lucas? Esse é um campeonato que é realizado com equipes de Guarulhos, Zona Leste e Zona Norte. Certo. Né? E foi realizado numa quadra do Amaro, ali da ACC, próximo à antiga Borlen, do lado do International Shopping. E as finais foram no final de semana. Bonita quadra. Eu ainda estou procurando parceiros, você vê que ainda não tem o uniforme do Arpias para todos, né? Aqui foi o 11 que chorou, por isso que o meu menino lá, o Corrêa, tá chorando. Perdeu a final, mas o esporte é isso, né? Foi o que eu falei para eles. É isso. Eu disse, tem um vídeo lá no nosso TikTok, no Instagram hoje, que o Guilherme subiu, que da minha gratidão por eles, por aquele momento. Que perder e ganhar faz parte, né? Faz parte, mas o trecho da Bíblia... O esporte, você lida mais com a frustração do que com a vitória. Exatamente. Um tem que ganhar. E em tudo dá graça, Juliano. Então, eles precisavam ser gratos pelo pai deles levando ao jogo, pagando uma escolinha. Você fala da escolinha, tá aí, ó. Essa escolinha de campo lá na Ponte Grande, né? Então, a gratidão pelo momento vivido, por ter saúde para praticar o esporte, por ter o pai próximo, a mãe próxima, também, exatamente, né? Então eu falei disso para eles após a derrota. Eles vão perder mais do que ganhar. O esporte faz parte disso, né? Pelo menos o campeonato um ganha, né? Então o Estudo Atleta, a ideia é nascer com isso, mas além das redações no futuro a gente quer implantar. Fica o convite a colégios também, uma aula de reforço uma vez por semana também, de português e matemática para esses meninos. Então a ideia é chegar lá, por exemplo, numa sexta-feira de manhã na quadra, faz uma aula de reforço, depois uma hora de futsal, pega um lanche, e aí fica o convite também a padarias, supermercados, pega o lanche e vai para casa, vai ler o livro e entrega a redação.
ou entrega o desenho. Isso Quer aí dizer, não é uma coisa só voltada para o campo, para o esporte. Não, mas eu nem pra quero que educação. seja, né? Não, é sensacional isso. Você levantou o percentual, a novidade, aula de karatê, olha que maravilha, hein? Isso aí é o que a gente vai lançar aos sábados, que Sensei Cristiano e o Kiyoshi Barreto, que vão coordenar lá na Ponte Grande. Eu sou fã da educação oriental, né? E eu acho que a ideia é trazer isso também pro nosso trabalho, né? Não, legal. Vamos deixar essa arte aqui, viu, Tassim, Raí, vamos divulgando. Aí você vai abastecendo aqui o programa com informações. É muito importante, né? Esse braço da escola, do que o Lucas falou da porcentagem do número de atletas que vão para o alto rendimento. Eu queria um estudo de saber quantos praticam a leitura também, né? Então, voltando a falar, perfeito isso. Quando eu fui coordenador de alto rendimento, eu começava a minha reunião aos pais falando o seguinte: cobrem os seus filhos na escola, se eles estão se comportando bem, se eles olhem o caderno deles da mesma forma que vocês olham o jogo de futebol deles, né? Sim. Que aí a gente vai ter um Brasil, sem querer ser clichê aqui, sendo melhor que ninguém, mas é verdade. Olha a caligrafia do seu filho como ele toca na bola, né? Exatamente isso. Maravilha. Acho que esse é o ponto. Para eu fechar o programa com você, tem se especializado em programação de rádio ou não? Tenho especializado. Agora parece que na TV Guarulhos vai tocar ABBA daqui até a meia-noite, se depender do Juliano. Não é só ABBA, não. O ABBA, o Beatles. Você estava no dia que me chamaram na sala lá e perguntaram o que tinha acontecido com a programação? Você estava? Eu tava. Para quem não sabe, a gente trabalhou na Rádio Vic e depois que a gente saía da hora do esporte, o Juliano não aguentava mais. É um clássico, né? Que saudade do C, né? Mas o My Juliano... Way, interpretado por Dr. Ribamar. Mas My Way... Isso tocava antes. My Way era antes do programa. Mas o Juliano não aguentava mais aquela versão. Eu fiquei um ano e meio tocando a mesma música. Eu falei, não, precisa mudar. E eu aproveitei que o diretor foi visitar a família foi passear no Nordeste. E aí o Juliano mudou toda a programação da rádio. Eu coloquei uma música de 17 minutos, não foi? Você colocou, acho que você colocou de Purple. De Purple, Beatles. Aí coloquei o Iron Butterfly de 17 minutos. Aí chegou na segunda-feira, o Dr. Ribamar me chamou lá. Eu tô tocando uma musiquinha diferente aqui, inclusive tem uma que não tinha fim. Imagina, mentaliza o final do Dr. Ribamar ouvindo o Iron Butterfly. Então o RH aqui da empresa, o pessoal da televisão, fica esperto, porque eu conheço de verdade o cidadão. Eu quero deixar, antes de encerrar o programa, o meu grande abraço e sempre valorizar a memória de José Ribamar Matos da Silva, professor Dr. José Ribamar Matos da Silva, advogado, presidente da Câmara de Vereadores em Guarulhos. Foi por intermédio da Rádio Vic FM, né, que eu cheguei em Guarulhos, por intermédio da Rádio Vic FM, que o Lucas chegou lá, o David, e lembrando uma figura muito querida que está com você, Ronaldo Barreto. Ronaldo Barreto é nosso diretor também. Foi diretor lá. Fotógrafo hoje. Renomado. Espetacular. Começou com a gente lá. E, enfim, bom, eu e o Lucas, a gente falou aqui do Arpias, mas, histórias não faltam, de bastidores da Rádio Vic, como o Dr. Ribamar pediu pra gente fazer um jogo de Copa do Mundo, lembra? E não Brasil e Holanda. Brasil e Holanda. Deu muita sorte. Brasil e Portugal também. Brasil e Portugal, depois Brasil e aí, escuta essa, você quer ser boa, rapidinho, um minutinho. O Dr. Ribamar pediu pra gente fazer um jogo da Copa do Mundo, né? Não, olha só. Os meninos do esporte. Com os meninos do esporte. Você imagina, a Rádio Vic fazendo. E os direitos autorais foi, né? Ali não existia isso ali. Aí eu levei uma TV de casa, a gente lembrou que não tinha televisão, não tinha antena dentro do estúdio. Exatamente. Tudo chuvisco, né? Aí o Regis disse, rapaz, eu tenho uma ideia. Aí apareceu um fio lá, né? Ele pegou do vizinho, não foi? Pegou do bar da vizinha, né? Que ficado sem o jogo, porque a gente tinha que transmitir. E a gente transmitiu Brasil e Portugal numa TV de 14 polegadas. 14 polegadas, que inclusive está na casa da PC. Com o David narrando. Com o David narrando, você fazendo reportagem, eu decorando, e o pessoal da casa do lado xingando que estava sem antena. Lucas, não, mas é verdade, ele está aqui no verdade, aconteceu isso mesmo. É verdade. Que prazer ter você aqui. Quero aqui mandar não só um abraço para você, para toda a sua família, que eu tive o prazer de conhecer. E venha sempre, faça do Câmera a sua casa. Essa foi sua primeira participação de muitas. Tem algum projeto, alguma novidade, aula nova, enfim, traz para nós aqui. Se você não puder vir aqui, manda para mim que a gente divulga. Obrigado, Juliano. Obrigado, Tassinho, Ulisses, todos aí pelo convite. Fico muito feliz. Pessoal que está assistindo aí também, meu abraço, meu beijo.
Quem quiser seguir, ser parceiro, comprar a camisa, é no @arpiasfute, no Instagram. Tá tudo lá. Ou @Escola Guarulhense também vai encontrar tudo lá nosso trabalho. Obrigado, viu, Juliano? Eu que agradeço, Lucas. Venha sempre, a casa é sua. Quinta-feira, a pauta do Câmara Esportiva será a Associação Atlética Flamengo. No próximo domingo, 10 horas da manhã, o Corvo Guarulhense estreia na segunda fase. Aliás, o Lucas Canosa está sumido do Jardim Tranquilidade. Faltou fazer essa pergunta, mas a gente deixa no ar. O Lucas, que é um torcedor assíduo da associação. Eu era do Comando. Um dos fundadores, você foi um dos fundadores da Comando, né? Do Comando um dos fundadores da Comando Rubro Negro, mas se Deus quiser, o Lucas estará conosco lá nessa torcida. Flamengo estreia no domingo. Na quinta-feira, a pauta será o Flamengo. Estamos acertando a vinda de um atleta aqui para a gente fazer essa análise, né? Já projetar esse segundo turno, essa segunda fase da competição. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui!